Como grande parte da mídia tem dado o Verdão como o favorito para conquistar a Supercopa do Brasil diante do São Paulo, este vídeo quer apresentar um contraponto a essa visão, né? Não que neste vídeo eu vá apontar necessariamente o São Paulo como favorito. Longe disso, para mim não há favorito para este confronto aí da final da Supercopa do Brasil, que vai valer 10 milhões para o vencedor. Não há favorito, né? Simplesmente não há favorito. Tá? Em virtude do que está acontecendo num clube ou no outro, né, para o bem ou para o mal, acho que o favoritismo vai ter que ser construído dentro de campo. Mais do que nunca, este é o jogo em que o favorito terá de construir o seu favoritismo dentro de campo. Ao final desse vídeo, vou tocar um pouquinho na questão do Verdão, do Palmeiras, até mesmo como contraponto a todo este assunto aqui do início do vídeo aqui. Vou apontar também questões ali que podem favorecer o Verdão na partida da Supercopa, né? Agora, vamos lá falar então da questão do São Paulo. Bem, o São Paulo, ele deverá ir a campo, gente, com um time muito parecido com aquele que atuou contra o Corinthians. Se o Lucas estiver realmente muito bem, né, se ele estiver fisicamente recuperado, então ele irá a campo, né? Então ele vai ocupar aquela faixa do campo ali, no desenho, né? Vai ficar no setor esquerdo do campo, né? Meu palpite é que se o Lucas não estiver muito bem, né, e estiver ali, por exemplo, 50%, 60%, o Carpini deverá levar o Lucas para o jogo, né? Se por acaso o Lucas estiver abaixo disso, então é provável que o Carpini não arrisque ir com o Lucas para a partida. Em tal caso, eu acredito que ele possa ir com o Juliano Galo. E acho que aí é um problema, pode ser, porque na minha opinião, ele deverá escalar o Galopo naquela única posição em que o Galopo não rende dentre todas aquelas em que ele já atuou pelo São Paulo, ou seja, aberto pela esquerda, né? Praticamente o jogador inexistiu no último compromisso do São Paulo em que ele atuou naquele setor, né? O São Paulo, na minha opinião, tem que ter muita postura para vencer este confronto contra o Palmeiras, né? Então eu vou falar aqui agora o que o São Paulo precisa fazer, na minha opinião, para facilitar, né? Facilitar a sua vida neste jogo contra o Verdão, se favoritar pouco a pouco dentro do jogo e ficar com o título, né? Vale lembrar que a respeito daqueles que falam que o Palmeiras é muito favorito, né? O Verdão é de fato um time sempre muito competitivo e nesse sentido um time muito forte, não tem como, né? Eu até gosto muito desse time do Palmeiras, né, que tira jogador, perde jogador e tal, mas a competitividade está sempre presente ali. Acho que isso é muito graças ao grande técnico Abel Ferreira, né? Mas o fato é que o Palmeiras hoje tem um time ali com algumas questões importantes ali que chamam bastante atenção. Elas estão especialmente neste momento lá no ataque e também na primeira linha defensiva, né? Embora este debate da primeira linha seja um pouco caro ali, um pouco caro para muitos palmeirenses, né? Agora, no caso do São Paulo, o que o São Paulo precisa fazer nesse caso para vencer esse jogo? Até mesmo em virtude de que o Palmeiras não tem algumas peças decisivas como no ano passado, não tem, por exemplo, ali o Endrick, que era o cara que conseguiu se fazer de centroavante nessa equipe, em que o centroavante luta muito para conseguir sobreviver, né? O Palmeiras hoje perde muito com a ausência do Endrick, né? Evidentemente que o Flaquito tá jogando bem, tá conseguindo jogar, tá conseguindo dar conta do recado aí nas últimas partidas, né? É muito provável que vá sim a campo, né? Pelo treinamento que foi feito ali, parece que ele vai mesmo a campo. Agora, de qualquer maneira, há ainda muito para melhorar nesse ataque do Palmeiras. A movimentação precisa ser muito melhorada aí. E acho que o Flaquito está fazendo todo o esforço possível, mas há ainda muita irregularidade no jogo do próprio Flaco Lopes, como de todos os atacantes, ou todos que ousam, né, participar do campo de defesa do adversário se fazendo de atacante neste time do Palmeiras, né? Então acho que esse problema não é um problema pequeno, porque se a gente voltar ao passado, especialmente a 2023, né, especialmente ao momento em que o Palmeiras parecia ter desistido do Campeonato Brasileiro, o que a gente olhava, o que a gente percebia no Palmeiras era uma equipe que não conseguia mais resolver o problema no ataque, né? Então até durante muito tempo o Rony conseguiu ser aquele jogador que dava conta ali do recado, né? Então ele se fazia de centroavante, conseguia dar muito conta do recado. Uma vez que ele foi para a seleção, ele voltou completamente encantado, né? Então o técnico da seleção naquela ocasião, o encantador de serpentes, né, encantou completamente o Rony, e o Rony nunca mais foi o mesmo, né? Nunca mais ele conseguiu ser aquele jogador tão importante que ele estava a ser para a equipe do Abel Ferreira, né? Então veja bem, o Rony falhou, né? Deixou de existir como uma grande alternativa, e o Palmeiras passou a viver um problema que não tinha
na verdade, não tinha um centroavante, não tinha um jogador que conseguia ser o tal do centroavante, digamos assim, dessa equipe do Palmeiras, desse esquema do Palmeiras. Um centroavante que precisa ser muito específico, tem que ter e praticar ações muito específicas para conseguir se conectar com o esquema tático e com o time no geral. E aí o Palmeiras acaba funcionando. Então esse centroavante o Palmeiras não tinha, porque ele perdeu no Rony esse jogador. Então veja, havia uma crise ali no Palmeiras e essa crise foi resolvida por um garoto ali de 17 anos, diferenciado, genial, fantástico, maravilhoso, que é o Endrick, né? Então o Endrick conseguiu dar conta e o Endrick, na verdade, ele acabou sendo o cara que puxou a reação no Palmeiras, inclusive no Campeonato Brasileiro, levando o Verdão a mais uma conquista de Brasileirão, né? O Endrick não está mais presente e aí o Palmeiras começa a temporada com este grande problema que é a ausência do Endrick. A gente percebe que o Flaquito Lopes está conseguindo entregar pouco a pouco alguma coisa, mas ainda assim a gente percebe que há muita instabilidade no setor, há muita dificuldade no setor. E certamente que isso vai exigir do Palmeiras que consiga aprimorar muito outras questões, outras ações do esquema tático, né, para dar conta desta específica questão que é o ataque que não está funcionando muito bem. Então, para compensar, para que o Palmeiras consiga se manter muito competitivo, né, e entregando resultado, em outros setores da equipe, as coisas têm que funcionar muito bem para, enfim, dar conta desse problema aí no ataque, né? Então acho que nesse sentido, né, os jogadores do Palmeiras, sobretudo os jogadores de meio de campo, estão sobrecarregados neste momento em virtude da questão da ausência de um jogador como o Endrick. Ok, nessa partida, né, contra a equipe do São Paulo, o Abel Ferreira provavelmente vai com o Marcos Rocha dobrando aquela duplinha, né, aquela dupla de figurinhas ali no setor direito, né, o Rocha ali pelo setor da defesa e um pouco mais à frente o Mike, né. Eu acho que ali é um momento, na verdade, para na verdade ali eu acho que é um setor, né? Esse setor da direita é um setor que o São Paulo deve explorar muito bem, né? Se o Lucas estiver em campo e estiver bem, né, acho que pode ser muito decisivo para a equipe do São Paulo, né? Explorar aquele setor ali do campo do Palmeiras. Se o Lucas não estiver em campo e ele for com o Galopo, acho que pode ser problemático aí para o São Paulo e pode ser uma vantagem para aquela duplinha, sobretudo para o Marcos Rocha naquele setor direito do Palmeiras, né? Então, na minha opinião, o que precisa acontecer? Veja, diante dessa instabilidade do Verdão, o Verdão fez ali os primeiros jogos ali levando sua força máxima e nesse último jogo pelo Campeonato Paulista, o Verdão foi a campo com um time alternativo, né? Já poupando seus principais jogadores ali para essa partida da Copa do da Supercopa do Brasil, né? O Abel, que não é besta, sabia que se perdesse um jogador-chave na última partida do Paulistão, poderia ter muitos problemas, porque parece estar no limite o Palmeiras, né? Parece que está no limite, e este é um grande problema. A despeito do Palmeiras sempre com problemas, ainda ser uma grande equipe de futebol, extremamente competitiva, diferenciada nesse sentido, coloca evidentemente problemas para o São Paulo, mas o São Paulo tem, neste momento, vantagens em relação ao Palmeiras que talvez não tenha tido, nem mesmo na final do Campeonato Paulista e também nas disputas ali contra o Verdão pela Copa do Brasil, né? Então o São Paulo vive um momento interessante aí neste confronto contra o Palmeiras, que é um momento que talvez, em teoria, o Palmeiras esteja muito mais enfraquecido, né? Então veja, se o Palmeiras tem um problema lá no ataque, né, o Palmeiras deveria, na verdade, procurar acertar ao máximo, tanto na primeira linha defensiva, como também na segunda linha, né? Quando o Abel vai com o Rocha, na minha opinião, ele pode fragilizar um pouco aí esse sistema no geral, né? Mas principalmente ali aquele setor defensivo, né? Bom, vamos lá, né? O que tem que fazer o São Paulo, portanto? O São Paulo, na verdade, e aí eu entro na questão do que pode levar o São Paulo a vencer essa partida contra o Verdão. Acho que isso vai muito para a questão do mental, vai muito para a questão, por exemplo, do exercício do protagonismo. O São Paulo tem que ir a campo, gente, para tentar exercer o seu protagonismo dentro de campo. O São Paulo tem que ir a campo para vencer esse jogo. O São Paulo não pode, por exemplo, ficar estudando o Palmeiras, dando uma chance para o Verdão de tentar se criar dentro de campo. O São Paulo tem que ir para o jogo. O São Paulo tem que olhar para essa partida como partida para ser vencida e tem que, desde os seus primeiros minutos de partida, o tricolor tem que buscar a vitória. E importa muito, na minha opinião, que o São Paulo tenha essa atitude. Por quê? Porque no início desse jogo é muito provável que
o Verdão vá para cima do São Paulo de forma incessante até conseguir fazer no mínimo um gol ali no primeiro tempo, né? Então, se o São Paulo der muito mole, ficar esperando muito o Palmeiras, o São Paulo pode ficar em desvantagem. Ah, mas Josa, São Paulo fica na verdade esperando e sai no contragolpe. E aí é bom lembrar que, a despeito da presença de um Marcos Rocha e tal, o sistema defensivo do Palmeiras é muito poderoso, é muito forte e não vai levar gol de contragolpe assim com essa facilidade. A equipe do Abel levando gol de contragolpe, olha, meu amigo, não é fácil, tá? É muito complicado, né? Então acontece evidentemente, mas não é tão simples assim como acontece com outras equipes, né? Então, na verdade, o São Paulo tem que procurar o protagonismo da partida, né? Tem que procurar vencer. E neste começo de jogo, tem que tentar fazer o jogo aberto mesmo, tentar ir para cima do Verdão. Se o Verdão também propôs esse tipo de jogo, então que tenhamos, né, um jogo de trocação. Mas o São Paulo não pode abrir mão de tentar buscar fazer o primeiro gol nessa partida. E vamos lá, e se tomar o primeiro gol, né, com atitude, tentando fazer esse primeiro gol, ainda assim, na minha opinião, é uma vantagem, porque se ficar esperando, né, o São Paulo também poderá levar esse gol do Palmeiras, né, e se leva esse gol do Palmeiras, poderá ficar muito fragilizado mentalmente dentro de campo, porque adotaram uma proposta da espera, e aí o Verdão foi lá e destruiu essa proposta fazendo o seu gol. Se o São Paulo, contudo, leva um gol do Palmeiras praticando uma proposta ofensiva, protagonista e tal, né, mesmo quando levar esse gol, você vai ter um time encorajado ali, que sabe que está praticando erros, mas também muitos acertos, né? A autoconfiança pode não ser tão abalada assim e a equipe pode continuar, por exemplo, lutando em condições de empatar e até mesmo virar o jogo contra o Verdão, né? Então, na verdade, não pode ficar esperando o Palmeiras notadamente, meus amigos, no começo da partida. Este é um ponto. Outro ponto, tem que tentar atacar o Verdão, sobretudo pelos lados do campo. Evidentemente que aquele lado do campo ali direito tem ali, esquerdo é mais forte defensivamente, né? Mas eu acho que, de qualquer maneira, os dois lados do campo é o caminho para o São Paulo, porque o centro do campo é muito bem fechado por esse time aí do Verdão. Então o São Paulo tem que procurar, na verdade, exercer o protagonismo, procurar a vitória, fazer um jogo de trocação se for o caso, não pode ficar esperando o Verdão, tem que atacar o Verdão pelos lados do campo, pelo setor direito, tem que, se de fato o Rocha estiver presente por ali, tem que explorar muito o setor do Rocha, se não poder ir com o Lucas, tem que ir com outro jogador que, na minha opinião, não pode ser o Juliano Galopo, porque na esquerda ele não vai funcionar, né? Acho que o São Paulo pode perfeitamente pensar aí numa alternativa, algo diferente, né? Pode mudar o esquema e assim por diante, mas não pode ir, por exemplo, com o Galopo ali, caso o Lucas não possa jogar. Agora, na minha opinião, e eu deixo para vocês aqui, torcedores do São Paulo, em virtude de que o São Paulo tem que procurar o protagonismo, tem que ter identidade vencedora, tem que ser uma equipe ousada, corajosa dentro de campo, eu deixo a questão aqui para vocês, se nessa partida não seria realmente interessante fazer uma modificação. Qual seria a modificação? Ir com o Luiz Gustavo, que para mim é um jogador que pode fazer toda a diferença neste clássico contra o Verdão. Luiz Gustavo está num ótimo nível, está no melhor momento da sua carreira. Eu falava isso quando ele foi contratado, quando ninguém aqui no Brasil falava, tá? Diga-se, quando ninguém falava, tá? Sou sim o pai dessa criança, que ele estava num momento diferente da carreira, que era o melhor momento da carreira dele. Agora, ele já está demonstrando para todo mundo que de fato isso é verdade. Então, esse jogador, talvez seja o caso dele começar a partida, né? Porque é um jogador que tem também uma mentalidade diferente, né? Mentalidade vencedora, uma mentalidade para grandes competições. Não é mais aquele jogador, né, do 7-1, é um jogador muito diferenciado hoje em dia, muito protagonista e que pode também, né, melhorar esse perfil de protagonismo do São Paulo caso esteja dentro de campo. Então eu deixo aí, na verdade, essa questão, se vai ou não a pena ele entrar no lugar do Alisson, neste caso aí. Claramente que o Capini deverá ir com a bola de segurança, que é o Alisson, pode funcionar também, não tem nenhum problema. O que eu acho, contudo, é que neste momento eu não perderia de vista o uso, né, a possibilidade de usar o Luiz Gustavo, que para mim é um jogador muito, muito acima da média hoje nesse time e nesse elenco do Tricolor do Morumbi. Tá bom, gente? Então eu acho que o São Paulo tem que exercer essas funções, buscar o protagonismo, buscar fazer o jogo aberto, se for o caso, buscar fazer o primeiro gol de qualquer maneira. Se tomar o primeiro gol, tem que continuar tentando fazer o gol de qualquer forma, não pode dar campo para o Verdão, embora esse time do Palmeiras talvez se sinta muito melhor com esse jogo do contra-golpe, se o São Paulo ficar esperando, né, o Palmeiras sabe jogar também. O Abel não é um técnico limitado quando o Palmeiras precisa jogar no ataque, não é que ele gosta muito mais desse jogo aí da espera, né, de obter espaços, obter vantagens ali nos contragolpes, assim por diante e tal, mas ele também, o time dele também sabe jogar ali fechando
para cima do adversário no terço final. Então, na verdade, o São Paulo vai levar gol certamente se ficar esperando o Palmeiras. Então, o melhor é fazer o jogo aberto, procurar fazer o jogo aberto. E, para tanto, tem que atacar os lados do campo do Verdão, tem que também buscar o tempo inteiro, assim, ter o controle mental da partida, né, para intimidar mesmo. Como é que você constrói isso dentro de campo? Então, quando você chegar ao ataque, você tem que, por exemplo, não pode ser um ataque arame liso, tem que chegar lá e ferir, né, com uma bola na trave, com uma bola que passa perto ou com o gol, né. Ao mesmo tempo, o adversário pode perfeitamente até ter um pouco mais de bola em alguns momentos e pode até chegar num número semelhante ou parecido com o do São Paulo, mas chegar, e aí quando chegar perto da área do São Paulo tem dificuldade para finalizar numa situação difícil, a bola que passa longe, a bola que não assusta, ou seja, tem que fazer do ataque do Palmeiras um ataque arame liso, e o ataque do São Paulo não pode ser um arame liso, tem que ser um ataque que geralmente que possa ferir, né, o Palmeiras mentalmente, e aí o São Paulo consegue ganhar o controle mental desse jogo. Então, para mim, é mais ou menos por aí. O São Paulo deverá ir a campo, portanto, com o Rafael, Rafinha, Arboleda, o Diego, né, e o Wellington, o Pablo Maia, Alisson, né? Eu iria com o Luiz Gustavo, mas eu entendo a presença do Alisson, tá? Eu entendo perfeitamente. O Rato, o Luciano ali pelo centro do campo, o Lucas, né? E ali à frente o Calheri. Eu acho até mesmo, vejam vocês, até mesmo, tá? Se ele quer muito ir com o Alisson, poderia até perfeitamente começar, por que não, com o próprio Luiz Gustavo. Vejam vocês, Luiz Gustavo ali no lugar do Luciano, gente. É isso mesmo. Em teoria teríamos uma trinca de volantes, longe na prática de ser isso o que aconteceria dentro de campo. Então eu acho que é por aí que eu vejo essa possibilidade para o tricolor do Morumbi. Quanto ao Palmeiras, agora que acho que o Palmeiras também tem suas chances, né? Eu acho que o Palmeiras, na verdade, qual é o problema do Palmeiras? O problema do Palmeiras é que você tem um time que está muito engessado, mas tem sido assim há muito tempo, só que as peças funcionam muito bem. É como se os jogadores do Palmeiras praticassem um futebol um tanto quanto minimalista, mas soubessem perfeitamente o que precisam fazer dentro de campo, né? O Palmeiras deve ir a campo com o Everton, o Marcos Rocha, o Murilo, né, e também o Marcos Rocha, Murilo, né, e o Marcos Rocha, o Murilo e o Gomes, né, Marcos Rocha, Murilo e Gomes. Essa deve ser o trio ali do Verdão, né. Então você percebe aí, assim, não dá para ser o Luan, não pode ser o Luan, né? Não dá para trocar esse zagueiro, não. Tem que ser mesmo o Rocha. Porque se é para ser zagueiro, se é para atuar praticamente como zagueiro, a gente tem um jogador que é muito baixo e que tem uma dificuldade enorme, por exemplo, em qualquer disputa aérea, que é o Rocha, né? Aí tem o Mike, né? O Richard Rios, Zé Rafael, né? E o Veiga pelo meio de campo, e Piquerez fechando ali como o ala pela esquerda. À frente, o Rony e o Flaquito Lopes. Essa deve ser a equipe do Palmeiras. Na minha opinião, o Palmeiras tem que fazer justamente aquilo que sabe e gosta de fazer muito nas decisões, que é tentar buscar o primeiro gol de forma incessante, né? Incansável. E é isso que o Palmeiras tem que fazer também. Acho que o Palmeiras pode explorar bastante o lado esquerdo da defesa do São Paulo, que vai ter ali o Wellington, é um lateral, o lateral corre muito, mas corre mal para recompor, e também o setor ali direito também é aquela coisa, né? Tem um jogador ali que não vai muito ao ataque, quando for vai compor como meio de campo, que é o Rafinha, mas é um jogador, na minha opinião, que está com dificuldades ali, né? Quando alguém ataca ali o seu espaço, né? Então acho que o Palmeiras também deve explorar, sobretudo, o lado do campo aí, os lados do campo do São Paulo, né? O Palmeiras vai precisar muito aí, por exemplo, do Zé Rafael jogando muita bola, vai precisar muito que o Veiga seja um jogador protagonista, vai precisar muito que o Flaquito Lopes tenha, de fato, uma final assim diferente, que seja a final do Flaco Lopes, que seja o momento para ele convencer definitivamente a comunidade alviverde que ele é um jogador que paga o investimento que foi feito sobre ele. Isso é muito importante, né? Agora, também um jogo, na minha opinião, que pode ser importante para o jogador Piquerez, né? Ele pode fechar muito bem aquele setor ali para a chegada do São Paulo pelo lado do campo. Isso pode ajudar bastante ali a equipe do Verdão, né? E acho, assim, eu ainda não entendo a presença do Rony nessa equipe, porque o Rony já não é mais o jogador, aquele jogador do passado. Acho que o Palmeiras poderia experimentar ali um outro jogador, não falta opções, mas o Abel não vai realmente tirar o Rony dessa equipe. Verdão tem, sim, um jogo difícil, engessado, mas é um jogo que pode conquistar um outro título, sim, importante, que é essa Supercopa do Brasil. Não seria tão importante assim se o adversário não fosse o São Paulo. Como é o São Paulo, é sim um título importante. Para finalizar, se o Palmeiras perder, tá tudo bem com o Abel, não tem nenhum problema. Se o São Paulo perder, sinceramente, também tá tudo muito bem com o
Carpini, porque todo mundo sabe que ele entrou numa roubada. É muito pouco tempo para preparar um time do São Paulo para este confronto aí contra esse grande time que é o time do Palmeiras. Então, acho que é por aí, gente, que vença o melhor, mas a despeito, né, desse posicionamento de grande parte dos analistas de que o Palmeiras é muito favorito, eu faço este contraponto aqui, né, mostrando como é que o São Paulo pode vencer o Palmeiras, e eu estou fazendo-o também porque, na minha opinião, não há favorito para esse jogo. Nenhum dos times, tanto São Paulo como Palmeiras, na minha opinião, tem favoritismo. Favoritismo, para mim, vai ser construído dentro de campo, e isto pode, sinceramente, gente, pode ser construído principalmente nos primeiros 15 minutos de jogo. Que vença o melhor. Qualquer um que vencer, na minha opinião, está de bom tamanho. O melhor tem muita chance de vencer. São Paulo também tem. Até por isso, não há favorito para ficar com o título da Copa do Brasil a priori. É isso.